Queridos, estamos voltando, depois de um pequeno intervalo. Estaremos falando agora sobre a origem do mal. Já falamos no programa, né, onde nasceu o pecado, né? Onde se originou o pecado, falamos já um dia, mas nós vamos ainda voltar um pouquinho mais nesse assunto, que é um assunto muito importante. O período de Adão, ali no Jardim do Éden, é conhecido também dentro da teologia como a era da inocência, né? A inocência. Estado de inocência. Eu vou pedir um comentário seu, dentro do versículo de número 22, do capítulo 2 de Gênesis. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Esse parece uma incoerência, antes de você comentar, parece tão incoerente, não sei se você já percebeu isso aí, a incoerência de Deus falar assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, semelhança, e depois da queda, esse que é o grande comentário aqui agora, depois da queda, aparece o Senhor Deus falando: eis que o homem é como um de nós. Porque antes ele não sabia o bem e o mal? Eu queria que você comentasse isso. Quando Adão e Eva caiu, eles estavam no estado de inocência, né? E eles não tinham conhecimento com relação ao pecado, ao mal. Estavam em inocência e tudo indica que a queda angelical já tinha acontecido nas regiões celestiais. Claro que alguém vai dizer que não foi no céu, foi no Jardim do Éden, tal. Mas o pecado, ele foi cometido lá, através do querubim ungido, nasceu dentro dele. Lá que a gente até comentou sobre isso no programa anterior. E a gente também tem que trazer um vislumbre um pouco sobre isso. A gente tem que entender que nasceu aquele sentimento ali nele. Claro que alguém vai dizer: como é que pode? Ele estava num lugar de perfeição, onde ele estava não havia o erro, tudo era perfeito, e de repente ele quer ser maior do que Deus, se rebelou contra Deus. Nem tudo nas escrituras a gente vai entender. Tem coisas que realmente a gente fica naquela questão de deixar só para Deus. Isso é um dos pontos que a gente tem que deixar só para Deus. Claro que efetivamente a gente vai falar que o livre-arbítrio que eles tinham. Então Adão, quando estava no Éden, antes da queda, ele estava em inocência. Correto. Quando eles pecaram, foram abertos os olhos dele e eles tiveram conhecimento do bem e do mal. Eles começaram a entender as coisas. Eles viram que eles tinham errado, eles viram que tinham desobedecido a Deus. Então, eu queria que você me fizesse essa colocação. Eles estavam ali no Jardim do Éden, corpo perfeito, como já falamos, né, no programa anterior, corpo perfeito. Porém, eles não sabiam nada sobre o mal. Não sabia nada sobre o mal, eles estavam em estado total de inocência. Prova tanto que o próprio Deus colocou eles no Jardim do Éden. Isso é um período que não é da noite para o dia. Ali passou tempos ali. Correto. Eles estavam ali no Jardim do Éden. Deus colocou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal ali. E Deus disse a eles que todas as árvores do jardim eles poderiam comer livremente, mas aquela árvore eles não poderiam comer. E a gente viu o que aconteceu, que a serpente enganou Eva, a Eva se alimentou do fruto proibido e deu a Adão, e os olhos deles foram abertos, eles saíram do estado de inocência. Por isso que Deus diz aqui, no versículo 22, e eis que o homem agora é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Porque o Senhor tinha ciência, né, do anjo que havia caído. Deus já tinha ciência de que tinha acontecido no céu, a queda, o mal tinha se originado e Deus já tinha consciência disso. A questão do mal é um dos assuntos
mais difícil de entender. E é um grande embate, tanto na teologia como também entre os filósofos. Grande questão. Se Deus ele é todo poderoso, por que o mal existe? Por que ele não dá fim à existência do mal? Então alguns dizem que Deus ele não dá fim porque ele não pode, ou ele não dá fim porque ele não é bondoso. Então existem várias linhas de pensamento com relação a isso. A questão do mal é uma questão que vai trazer alguns pontos realmente que a gente vai tentar compreender e buscar a luz das escrituras. Você acha que ele não extermina totalmente o mal porque ele não quer? Deus, ele no fim de todas as coisas, ele vai dar fim ao mal totalmente. Mas agora ele se utiliza do mal em algumas questões, como o mal didático, quando ele vai punir o homem, quando ele está em ato de desobediência, ou aquele mal que ele usa para provar o homem. Mas a questão aqui que nós temos que entender é que Deus não é o autor do mal moral. Esse é o grande dilema do pecado. Deus não é o autor do pecado. Essa é uma doutrina calvinista? Os calvinistas, eles dizem que não. Eles vão dizer que não, eles vão dizer que o homem tem um... Agora, interessante que para essa questão, eles vão dizer que o homem tem um livre-arbítrio, né? E vai dizer que a responsabilidade é do homem. Porque o calvinista, ele vê Deus como um grande roteirista, onde Deus ele faz ali seus planos, coloca seus atores para fazer cumprir aquilo que ele determinou. Mas na visão determinística, que a gente até falou sobre a questão do fatalismo, que eu quero até falar, que é o fatalismo, uma doutrina filosófica que ensina que o homem está a mercê do destino dele, tem algo semelhante com relação ao determinismo. Embora no fatalismo o homem está a mercê do destino impessoal, no determinismo o homem está a mercê da determinação de um ser supremo e soberano. Então, quando a gente parte dessa premissa de que Deus determinou todas as coisas e que o homem não é livre, Deus vai ser o autor do pecado. Não tem onde fugir disso. Interessante. Porque se Deus ele determinou tudo, porque o calvinista diz isso, que tudo é determinado por Deus, cada escolha, toda emoção, tudo que o homem faz. Então veja onde vamos chegar com relação a isso, com relação a esse pensamento calvinista. Deus determina tudo, o homem não é livre. Então, se uma pessoa, ela, como a gente vê muitas vezes passando em reportagens por aí, o próprio pai pega o filho, estrupa, mata, né, faz atrocidade, o calvinista vai dizer que foi Deus quem determinou aquilo ali. Impressionante, hein? O calvinista vai dizer que foi Deus quem determinou para ele fazer aquilo ali. Ele fez porque ele foi determinado por Deus. Porque o calvinista, eles confundem vontade permissiva com vontade soberana de Deus. Uma coisa é Deus permitir e outra coisa é Deus aprovar. São coisas totalmente diferentes. Então, na visão calvinista, o homem não pode ter liberdade, porque ao ter liberdade, ele vai frustrar os planos de Deus. Isso é incoerente. É incoerente totalmente. Claro que ele pega aqui aqueles textos lá, vamos ler Isaías, né, capítulo 45. Isaías 45. É Bíblia, moço. Que diz assim, vamos lá. e 7. O criador do mal, né? Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Que mal é esse? Crio o mal. Mas que mal é esse que Deus está dizendo que cria? Claro que os ateus e muitas pessoas que se revoltam contra Deus, a gente vê que tem pessoas que negam a existência de Deus por conta do mundo. Eles dizem, como pode existir um Deus bondoso, um Deus amoroso, num mundo cheio de guerra, de dor, de sofrimento, onde milhares de crianças passam fome, um mundo de grande desigualdade. Nesse momento que nós estamos transmitindo aqui, tem muitas pessoas que já fizeram essa interrogação, não é, Washington? Sim, fizeram essa interrogação
E eu digo mais, até pessoas cristãs que passam por momentos difíceis fazem essa interrogação. E não aceitam, né? Não aceitam, fazem interrogação. E porque, olha, interrogar a Deus não é errado, né? Porque o próprio Jesus, quando ele estava lá na cruz, ele disse: Pai, por que me abandonaste? É uma interrogação. O próprio Filho de Deus. Por que me abandonaste, Pai? Quando ele estava passando aquela dificuldade. Então, interrogar a Deus quando a gente está passando por uma dificuldade não é errado. O errado é você blasfemar contra Deus. Você interrogar, não, Deus, por que eu estou passando por isso? Dizer que ele é culpado, né? Deus, por que está passando isso? Eu não estou entendendo, Senhor, mas por que está acontecendo isso na minha vida? O que foi que eu fiz? É como o livro de Jó. O livro de Jó lida com a grande questão do sofrimento justo. Eu acho lindo o livro de Jó, porque o livro de Jó trata disso. É claro que alguém vai dizer que Jó era um homem temente a Deus e tal. Sim, ele era um homem temente a Deus, um homem sincero, um homem reto, íntegro. Mas durante toda a prova, teve momentos que Jó, ele falou coisas. Ele disse que Deus caçava ele como um leão. Ele disse que Deus sorria do sofrimento dos inocentes. Ele falou um monte de besteira. E Deus entendia ele, porque Deus sabia que ele não sabia o que estava acontecendo. Entende cada um de nós também, né? Ele, nas nossas aflições. Ele sabia que Jó estava naquela situação, não estava sabendo de nada. Verdade. Ali estava ali claro, não vou falar de um duelo, porque senão a gente vai entrar na questão do dualismo. E exatamente aqui o texto também vai falar sobre isso. Porque a religião persa era uma religião dualista. Essa profecia do capítulo 45, ela foi dirigida a Ciro. Ciro foi um dos imperadores do Império Médio Persa. E os médios acreditavam em duas divindades. Uma divindade do bem e uma divindade do mal, que viviam em confronto. Então Deus, através do profeta Isaías, ele diz: eu sou o Senhor e não há outro. Deus está falando para Ciro que ele é o único. Aí ele diz: eu faço a paz e crio o mal. Esse mal é o mal guerra, é o mal punição, não é o mal pecado. Ele chega a chamar Ciro de meu servo, né? Ele chama Ciro de meu servo, como ele também chama Nabucodonosor, meu instrumento, meu martelo. Ele usou Nabucodonosor para punir as nações, ou Senaqueribe para punir muitas nações. O que as pessoas não entendem com relação ao mal é que elas misturam. Elas misturam o mal e botam o mal em todos os sentidos, né? Só que o mal, quando a Bíblia fala Deus fazendo mal, é o mal justo, é aquele mal de punição, de justiça, é a aplicação da justiça dele. É aquele mal de prova, quando Deus permite para provar, como Deus fez com Jó, como Deus fez com José, e como Deus faz com muitos servos dele. É verdade. Recentemente eu estava lendo uma reportagem sobre a perseguição da igreja na Nigéria. Muitas igrejas sendo queimadas, muitos cristãos sendo mortos. Recentemente uma cristã foi morta na escola, apanhou até a morte, depois queimaram ela. Então vem aquela pergunta: por que Deus deixou? Por que Deus permitiu? Porque Deus, ele não evita aquilo ali. Então muitas vezes a pessoa, quando ela não busca humildemente entender e pelas escrituras, ela vai entrar na beira da rebelião. Tem gente que se rebela. Tem gente que Deus não quer mais ser esse Deus. Que Deus é esse que faz isso? Uma vez, acho que eu vou dar um pequeno testemunho aqui, corroborando com isso aí. Teve um período da minha vida que eu me senti muito revoltado com Deus. Porque eu, um menino que vim não vim das drogas, né, mas vim da boemia, e casei com uma menina crente desde os 13 anos de idade, me arrependi dos meus pecados, mergulhei no sangue de Jesus para a purificação dos meus pecados, servia a Deus, evangelizava. Eu via no meu modelo de vida como novo convertido, um modelo perfeito de uma pessoa que serve a Jesus. Está entendendo? E às vezes você cria essa imagem da gente mesmo. Nós criamos essa imagem de nós mesmos. Só que quando nasceu a minha primeira filha, até 1 ano de idade, ela era uma criança normal, começando a andar igual toda criança. Mas depois do primeiro ano em diante, ela começa, ao invés de progredir, ela começa a regredir. O tempo foi passando e ela não desenvolveu nem a mente nem o físico.
E ela ficou, aquela criançona, todo o tempo na cama. E nós pagamos, eu e a minha esposa, pagamos um preço muito alto. Esse é um dos motivos pelo qual eu estou aqui em Pernambuco. É um dos motivos. Houve outros motivos que não cabe falar agora dentro da vontade de Deus. Mas muitas vezes eu segurei aquela criança no colo, grandona já, com as pernas cresceram, mas não andava. Quantas vezes eu segurei aquela criança nos colos e eu interrogava a Deus, eu perguntava, Deus, assim como o Jó também me interrogou, por quê? Por que isso? Ficar procurando na minha mente onde que eu falhei, aonde Deus não se agradou de mim para mim passar por aquilo. É difícil. Às vezes a pessoa vê a gente assim como pastor, eu acho, eles procuram na gente um modelo de perfeição, de segurança, mas não sabem o que a gente já passou. É difícil. E uma vez, eu saindo da igreja, um moço falou para mim, e nessa noite Deus me usou muito na cura divina, teve uma época, você sabe disso, né? E a gente impunha as mãos mesmo sobre as pessoas, e as pessoas eram curadas. Você acompanhou um pedaço da minha história, você sabe disso. E uma vez um moço falou para mim, ele falou para mim, eu não sei como você consegue ainda carregar essa fé. Se fosse eu já tinha jogado a minha Bíblia fora e já tinha ido tomar cerveja. Eu escutei isso no pátio da igreja, saindo da igreja, do templo. Por um momento eu fiquei assim sem saber o que falar. Eu interroguei ele, falei, por quê? Porque no meio de todo esse Pentecoste, tanta cura que eu vi aí hoje, tanta coisa maravilhosa, eu não ouvi uma profecia. Porque você sabe que tem crentes que vivem só de profecia. Eu não ouvi uma palavra sobre a sua filha. Você está aqui pregando tão maravilhosamente, a sua filha está lá, prostrada numa cadeira de rodas, sem uma palavra de Deus. Ele perguntou, que Deus é esse? E que tipo de fé era a minha? E eu peguei e disse para ele, eu falei assim, sabe por que você tem essa impressão de Deus? Porque você não conheceu a essência do Evangelho. Deus não é obrigado a fazer nada por nós. O que Ele já fez foi feito lá na cruz do Calvário. Já foi feito. Deus não me deve nada. Rapaz, isso aí, essa passagem, esse acontecimento me marcou tanto, que às vezes a gente continua passando por luta, eu acho. Mas eu ainda me seguro nessa declaração que eu fiz para o moço. É porque você não conhece a essência do Evangelho. As pessoas veem o Evangelho, as pessoas veem o Evangelho como obter uma vantagem. Ter dinheiro, né? Ser rico, ser próspero. Ser próspero, ter dinheiro, ter vantagem, ter posição. Ter uma casa boa, carro. Mas o Evangelho não é isso. Jesus não prometeu nada de bom. O Evangelho não é isso. E um dia eu estava tomando um banho, mesmo assim, depois de tudo isso, dessa declaração de fé para aquele moço, um dia eu ainda continuava com aquela angústia, aí eu estava tomando banho debaixo do chuveiro. Você sabe o que ele falou para mim? Eu fiz tudo isso acontecer na tua vida para melhorar você. Para quando você olhar para uma pessoa que está passando por aquela mesma situação durante todo o tempo, você usar de compaixão e de misericórdia. Eu fiz isso por você. Aí as lágrimas se misturam com a água que caía. Eu nu, rapaz, dentro do banheiro tomando banho.
porque a angústia era constante. Mas parece que aquele banho que lá foi, lavou o corpo e a alma naquele dia. Eu não tenho. Rapaz, você sabe que eu não carrego, eu já carreguei muito tempo um ressentimento contra Deus. Sabia, tinha certeza, tive certeza da minha salvação, mas em relação a essa questão sobre a minha filha, eu tinha assim um ressentimento e um pé atrás com Deus. Tinha. Mas acabou, pastor, depois dessas revelações. Pode continuar. Deus, ele é maravilhoso. Muitas vezes a gente não compreende os caminhos dele, os atos dele. A palavra diz que os caminhos de Deus são mais altos que nossos caminhos e o pensamento de Deus também. Então o sofrimento, como a gente já pontuou com esse belo exemplo de vida, pastor, a gente vê que Deus, ele trabalha como ele trabalhou na sua vida, como Deus trabalhou na vida de Jó. Verdade. Porque Jó também era um homem que precisava conhecer a Deus na prática. Ele tinha aquele conhecimento de Deus teórico que muitos crentes... No fim ele fala, né? Que ele conhecia de longe. Ele conhecia só por ouvir falar, porque alguém falava de Deus. Então hoje em dia, lamentavelmente, a maioria dos crentes conhece a Deus só na teoria, e quando vai para a prática eles não conhecem, não querem conhecer muitas vezes. Mas a gente vê que depois que Deus provou a Jó queria se justificar. Houve alguns momentos dele dizer a Deus que iria fazer perguntas a Deus e Deus ia ter que responder, e as perguntas que Deus fizesse ele ia ter que responder. Então no fim do livro, depois que Eliú dá o discurso e disse: eu te darei resposta, a ti e a teus amigos contigo, Deus falou através da boca de Eliú. Então no capítulo 38, quem fala agora não é mais os amigos de Jó, não é mais Eliú, quem fala agora é o próprio Deus. Então quando Deus chama Jó, a primeira pergunta que Deus fez para Jó foi o seguinte: onde estava tu quando eu fundava a terra? E Deus começou agora a enchê-lo de perguntas com relação à criação. Porque até então Jó achava que Deus estava indiferente, que Deus não estava nem aí, que Deus estava como um tirano, como caçando ele como um leão. Ele disse que Deus caçava ele como um leão feroz. Lá no capítulo 10 de Jó, disse que Deus caçava ele como um leão. Ele chegou a dizer coisas com Deus, que a gente fica olhando assim, como é que Deus ouviu aquilo ali e tolerou? Mas só que Deus, ele entendia o patriarca, né? Deus entendia ele. Então muitas vezes a gente acha que Deus está indiferente à nossa dor, porque a gente foi doutrinado num pensamento de achar que Deus, por ser um ser espiritual, Deus está indiferente. Isso é um engano. Verdade. Porque Deus, ele participa da nossa dor. Porque o próprio coração de Deus foi ferido na cruz do Calvário. Verdade. Quando ele entregou o próprio filho dele para morrer naquele jeito, uma morte violenta. Então o próprio Deus sentiu. O próprio Deus, ele não está indiferente ao sofrimento de ninguém. Ele está atento ao sofrimento das pessoas. Ele não está indiferente. Claro que existe sofrimento, existe mal, que é provocado pelo próprio homem, pela própria desobediência do homem. Então muitas vezes as pessoas usam errado o livre-arbítrio limitado deles. Por exemplo, se a pessoa tem um problema de saúde, tem diabetes, aí começa a comer doce à torta direita, a diabetes aumenta, aí vai para o hospital. Aí quer dizer, Deus, porque eu estou aqui? Você está aqui porque você comeu doce, você está aqui porque você não fechou a boca. Então muitas vezes tem coisas que as pessoas que buscam, as pessoas que vão buscar pelo seu próprio livre-arbítrio limitado, depois quer colocar Deus sob responsabilidade. É verdade. Deus não tem responsabilidade nenhuma. O que acontece? Hoje em dia as pessoas acham que Deus é o servo dele, que Deus, no português bem coloquial, é o parceiro dele. Deus, ele responsabiliza a gente pelas nossas atitudes. Então tem mal que é provocado pelo próprio homem quando ele mesmo busca aquilo ali. Verdade. E tem mal que vem por conta da própria queda, do próprio pecado. Então nós estamos sujeitos a ser atingidos por doença, ser atingidos por catástrofe. Nós estamos sujeitos. Então o que é que acontece? Hoje, a teologia da prosperidade inculcou na cabeça de alguns crentes que Deus, ele pode dar só prosperidade às pessoas,
que Deus ele pode só dar bênção, que o crente, se estiver passando uma dificuldade, ele não é crente. Está desviado. Está desviado. Se ele está passando por uma enfermidade, ele está contra Deus, Deus está contra ele e tal. Esse pensamento até hoje permeia no seio da igreja. Se você está com doença, está em pecado. Se você está desempregado, está em pecado. Se você está passando alguma dificuldade financeira, você está em pecado. Isso é incoerente porque não é isso que a Bíblia ensina. Existem casos que sim, que Deus usa a enfermidade para punir, Deus usa determinadas coisas para punir, como aqui mesmo o texto fala, Deus ia usar Ciro para punir o Israel babilônico e trazer Israel da diáspora. Então Deus ele pode usar o mal como Deus ele usa, o mal de dar. Estou vendo a epígrafe que Deus chama Ciro. Como é que chama o nome daquele? Ciro era de uma nação pagã, né? Ciro era uma nação pagã, mas Deus chamou ele para... Você vai ser meu instrumento. Meu instrumento. E Deus chamou Nabucodonosor de martelo forte dele. Quem era Nabucodonosor? Um homem cruel, um homem idólatra, um homem ruim. Deus chamou ele de instrumento. Acabou comendo capim, né? Deus fez ele comer capim porque ele se desobedeceu. Ele achava que tudo aquilo que ele tinha conquistado foi por ele mesmo, quando na verdade foi pela própria determinação de Deus. Então Deus às vezes usa sim nações para punir em guerras. Deus usa, muitas vezes inocentes são punidos. As pessoas, não todos, mas tem uma boa classe das pessoas que tem uma imagem daquele Deus bonzinho, aquele Deus complacente, que passa a mãozinha na cabeça das pessoas. Lá no Apocalipse tem um texto que você pegasse ele. Não é muito bem assim não, né? Porque as pessoas precisam conhecer as escrituras, né, Washington? Precisa conhecer, né? Eu coloco, eu queria que você pegasse aquele, eu coloco no leito. Capítulo. Como é que conta a igreja dele? Apocalipse 2, carta da igreja de Tiatira. E é isso, a carta a Tiatira. Vamos começar do 20. Mas tenham contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina enganos nos servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Deu-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte seus filhos, de morte. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e dos corações, e darei cada um de vós segundo as vossas obras. Aí, essa punição aqui, justa, mas trazendo eles para perto dele. Aí Deus usa o mal de uma forma didática, né? Deus se utiliza do mal para poder trazer o homem à responsabilidade. O que nós queremos aqui pontuar também é o seguinte: a questão do determinismo, ele falha em relação ao mal. Né? Porque o determinismo, ele diz que Deus determina tudo. Se Deus determina tudo, ele vai ser o autor do pecado, não tem de onde fugir disso não. É verdade. Se ele determina tudo, ele vai ser culpado de todas as coisas que acontecem de ruim no mundo. É verdade. Então tem aquela teodiceia, né, de fazer a defesa de Deus com relação a isso. Então, se Deus não deu escolha ao homem, se ele determina tudo, se tudo é determinado por Deus com antecedência, então Deus é culpado das mortes, culpado das guerras, culpado das fomes, das pestes, de tudo que acontece. Ele vai ser culpado. E não o homem, que muitas vezes usa errado a sua responsabilidade, muitas vezes o homem agride a natureza, aí tem tufão, tem maremoto, a natureza se revolta apontando porque o homem está atacando e tal. Aí a pessoa chega, não, Deus, porque Deus não tem nada a ver com isso. Deus não pode ser responsabilizado pelas atitudes erradas dos outros, não. As pessoas tomam a atitude errada e querem a responsabilidade de Deus das atitudes erradas. É como o pai que vê o filho, ele vê o filho fazendo o erro, mas ele é meu filho.
Você sabe que a sociedade moderna soa escandalosamente um pai corrigir o filho, tipo assim, de dar uma palmada, de dar uma cintada no filho, né? Hoje em dia dá cadeia, dá processo, dá tudo. O Deus nunca foi assim. E interessante que você pega lá do Velho Testamento e Provérbio fala muito sobre isso aí, né, Washington? E um texto muito clássico nessa questão aí de Deus utilizando o castigo para o filho, é lá em Hebreus. Eu queria que você abrisse lá no capítulo 12. Ele fala qual o pai que não castiga o filho que ama, né? Porque caso contrário não seria filho, mas seria bastardo, né? Queria que você pegasse esse texto aí. Porque o Senhor, Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige os que amam e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, os trata como filhos, porque que filho há que um pai não corrija? Mas se está essa disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. A partir do momento que a pessoa não aceita a correção de Deus de forma didática, ela é considerada por Deus como bastardo. Nós temos que entender que Deus, Ele chama assim as pessoas à responsabilidade. Ele não é apenas um Deus de amor, como a sociedade muitas vezes vê, um Deus de amor, um Deus de bondade. Ele é Deus de bondade, Deus de amor, é tudo isso, mas também não pode esquecer dos outros atributos de Deus, que é justiça, santidade, equidade. Então, Deus, Ele é amor, mas o tamanho do amor dele é o tamanho da justiça. A gente vê que Deus, quando tirou Israel do Egito, Deus, Ele iria colocar todos na terra prometida. E, infelizmente, daqueles que saíram da terra do Egito, somente entrou Josué e Caleb. Claro que entraram mais que nasceram durante o deserto. Mas daquela geração que saiu, só entrou dois, Deus puniu. Cai uma geração inteira no deserto. Uma geração inteira caiu. Porque a visão de hoje da sociedade é de que Deus não vai punir ninguém, que Deus, Ele permanece longe. Quando eu morrer, Deus me coloque lá num bom lugar. Um bom lugar, não existe essa noção, só que não é assim. A Bíblia diz que Deus é justiça, a Bíblia diz que é horrenda a coisa cair na mão de Deus vivo. E todas as pessoas que têm se levantado contra Deus, usando a sua liberdade para afrontar Deus, vão sofrer as consequências. Vão sofrer, porque a Bíblia diz que aquilo que o homem planta, ele colhe. É a lei da semeadura. Se você plantar o bem, vai colher o bem. Se plantar o mal, você vai colher o mal. Não tem para onde fugir disso. Então existe esse mal que Deus chama a responsabilidade como um mal disciplinar. Não é aquele mal que Deus vai estar fazendo de forma aleatória. Não, eu vou fazer uma maldade com você porque eu quero fazer uma maldade com você. Eu não fui com a sua cara. Não fui com a sua cara, eu vou fazer uma maldade com você. Eu vou aqui trazer uma maldade contra ti. Não, Deus não é masoquista, não. O mal que Deus ele traz é mal didático para provar quando o homem está em plena desobediência contra ele, Deus tem que punir. Correto. Porque se Deus não punir, como é que vai ser? Como é que vai ficar a questão da justiça dele, se não houver uma punição? Então a gente vê que Deus, ele se utiliza do mal para disciplinar. Ele se utiliza do mal, não o mal pecado. O mal pecado é o próprio homem, porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém para o pecado e a ninguém, Deus não pode ser tentado, Deus não tenta ninguém. Essa história de dizer, não, eu caí em pecado porque foi Deus, não. Você caiu em pecado por sua própria atitude incoerente. Eu acho que tem um texto que os cristãos ficam meio assim arrepiados, eu ficava também, quando eu não entendia, aquele negócio de Deus pegar um espírito, e o texto é bem claro, ele fala um espírito da parte de Deus. Rapaz, esse negócio é muito forte. Você lendo o texto sem conhecimento, dá a impressão que Deus tem uns anjinhos ruins lá para ir lá e... Eu queria que você lesse isso para nós. 1 Samuel 16, versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Eu queria que você comentasse esse negócio da parte do Senhor. Sobre a permissão de Deus. Esse da parte não é que Deus tem
uma jaulinha de demônio lá. Não. Olha, Da parte de olha, eu vou Deus, precisar de vocês e vocês vão lá. não, da parte de Deus é sobre a permissão de Deus, sobre a autorização. Porque ele, apesar dos anjos caídos, ainda está sob o domínio dele. Sim, todos os anjos, toda a criação está sob o domínio soberano de Deus. Você vê que quando Satanás ele foi falar sobre Jó, quando Deus deu testemunho de Jó, e ele começou a discursar ali, não, tu cercasse ele, não sei o quê. Ele só atacou Jó sobre a permissão de Deus. Correto. Deus permitiu. E no último, quando ele tirou tudo de Jó, e quando ele espere por pé, ele toca na carne dele, para ver se ele não vai blasfemar de ti, foi quando o Senhor disse, ele está nas tuas mãos, mas a vida dele você não toca. Claro que alguém vai dizer aqui que foi ali um confronto entre Deus e o diabo, porque Deus queria provar o diabo que Jó não tem nada a ver com isso aí. Deus queria trabalhar na vida de Jó para que Jó tivesse um conhecimento mais profundo com ele. Assim como fez comigo. Exatamente. Deus não tem nada que está dando explicação do que ele faz, não. Verdade. Deus não vai desenhar o diabo, ó diabo, eu vou fazer isso, eu estou te explicando isso aqui. Deus é soberano, Deus não dá explicação a ninguém. Ele faz e acabou. Ele é soberano, e claro que ninguém vai, às vezes a gente não entende. E o meu amor não mudou em relação a ele. Depois de tudo isso essa exposição que eu fiz no meu testemunho, eu não tenho ressentimento contra Deus. Nem fico questionando por que ele fez isso. Não. Agora tem crente que não apenas chega a ter ressentimento, como ele blasfema contra Deus. Porque não é todo mundo que encara essas realidades assim, não. Agora tem pessoas que encaram e ficam ali, muitas vezes é julgado, alguém julga e tal. Mas tem já aquele ditado popular que diz, o lugar mais difícil do mundo é o lugar do outro. É fácil a pessoa falar quem está fora, né? É verdade. Quero ver você falar o que você está passando. Como eu tenho um exemplo da minha família mesmo, a minha irmã que tem passado uma prova terrível. Um erro médico que provocaram nela. E todo tempo sentindo E ela é uma crente fiel. Crente fiel, está ali, firme e forte. Muitas vezes não entende o porquê, questiona a Deus, pergunta. Mas Deus está no controle de tudo. Mas tem crente que por menos do que isso se desvia. Muito menos. Muito menos. Se afasta, ela não quer mais saber de tu não, Senhor. Qualquer escândalozinho, às vezes que nem não é nem nada relacionado a ele. Já é suficiente para deixar os caminhos do Senhor. É suficiente de deixar, não quero mais saber que Deus é esse, um Deus desse. Você vê um Deus desse, mas parece que esses crentes ele havia de cabeça para baixo. A Bíblia mostra a história da igreja, quantos cristãos sofreram, foi cortado ao meio. Quantos cerrados, Isaías, a tradição diz que ele foi cerrado ao meio. Foi. Os cristãos foram mortos ao fio da espada, na arena. Então Deus... Colocado para ser fogueira. Fogueira. Deus permitiu aquilo ali. Não é que o amor de Deus, Deus deixou de amar o seu povo, não. Deus ama o seu povo. O próprio Deus, ele foi atingido também na cruz do Calvário. Ou você acha que Deus não sofreu quando ele viu o filho dele ali sendo massacrado? Virou o rosto, né? Ou você acha que Deus não sentiu a dor de ver o filho dele ali, o melhor dele ali? Pai, por que me desamparaste? Você já parou para pensar? O melhor dele, o filho dele ali, na cruz, desamparado. Que Deus não sofreu? Ele sofreu. Claro que os pais a filosofia vai dizer que Deus não sofre, que Deus ele é incapaz de sofrer. Mas que Deus é esse, um Deus que não é incapaz de sofrer, como é que pode uma coisa dessa? Tem teólogo que diz que Deus é incapaz de sofrer, porque o sofrimento ia criar turbulência em Deus. Não, Deus não é incapaz de sofrer não, Deus sofre. Verdade. Ele sofre, Deus não está indiferente à dor de ninguém não. Quando a pessoa está sofrendo ali, ele está ali, o Espírito Santo ele geme com gemidos inexprimíveis. E ele é Deus. Quando a gente pensa que Deus está indiferente à nossa dor, Deus está ali sofrendo com a gente. A gente tem que entender isso. E tudo que Deus permite é para um aprendizado. Muitas vezes a gente não entende, mas lá na frente a gente vai entender porque Deus está sob o controle de todas as coisas. Ele se entristece quando eu sou negligente. Se entristece, Deus tem sentimento. Ele espera coisas melhores de mim, eu não correspondo. Ele sofre conosco os nossos sofrimentos. Verdade. Ele não está indiferente. Claro que Deus, de forma didática, ele tem que punir o rebelde. Verdade. Porque se a pessoa está em desobediência, desafiando Deus, ele vai ser punido. É como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 11, versículo 22. Considerai, pois, a severidade de Deus, considerai, pois, a bondade de Deus,
e considerai a severidade de Deus. O problema é que as pessoas querem considerar só a bondade de Deus. E não quer considerar a severidade de Deus. Você lembra onde está esse versículo, Washington? É Romanos 11, 22. Romanos 11. Eu acho muito bacana no vídeo fazer a citação dos versículos, né? 11, 22. É maravilhoso isso. Romanos 11, 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, se de outra maneira também tu serás cortado. Tem mais um si aí Então, também. sim. Então, as pessoas querem Bondade e severidade. andam junto. O amor de Deus anda junto com a justiça de Deus. Deus, ele é pai, mas ele é juiz. Entendeu? Então, muitas vezes Soa pessoas... mal nessa sociedade cristã moderna falar de severidade de Deus, né? Soa mal, soa que hoje as pessoas têm uma visão de um Deus acomodatício, de um Deus que não tem nenhuma reação violenta. De um Deus que... vai abrir a porta. Deus vai abrir a porta, Deus vai dar uma casa. Olha, a chave do carro te espera. E se esquecem que Deus chama a responsabilidade, que Deus pune, que Deus, ele trata o mal de forma severa. Mas hoje em dia, a maioria dos pregadores não prega mais na igreja essas coisas, porque tem medo de perder as massas, de perder as pessoas. Então, hoje em dia... Perdeu o dízimo, né? Tem esse detalhe de perder as É porque ofertas. você fica falando, eu sigo meias palavras. Tem esse detalhe Não também. pode falar. De perder os contribuintes. O capital, né? contribuição. Capital. Não vamos falar, não vamos convidar um pregador para pregar esse tema aqui, senão pode haver escândalo, né? um escândalo e uma vazão de pessoas. É proibido pregar sobre o inferno. Não pode mais pregar sobre o inferno nas igrejas. Pregar sobre o inferno. Vem pregar mensagem light, mensagens que tragam, que eleva a pessoa. Pregar sobre o inferno? Não, Deus não é assim. Não vai pregar esse tipo de mensagem, não. Quando a Bíblia diz que Deus é terrível, horrenda coisa. Bondade e severidade. Cita o capítulo e o versículo. Capítulo 11, versículo 22 de Romanos. Bondade e severidade andam juntos, né? Bondade e severidade andam juntos. Ui, hein? Tem certas igrejas que você não pode pregar isso não. Não pode. E para a gente concluir aqui essa questão, essa parte sobre o mal, a gente tem que deixar bem claro aqui que a gente respeita o pensamento calvinista, a gente não é contra os calvinistas nem contra os reformados. Verdade. A gente respeita, mas algumas coisas a gente não concorda, como eles também não concordam com a gente e pronto. A gente vai andando todos para o céu, né? E acabou. Nós temos muito tempo, filhinho. Uns 6 minutos. 6 minutos. Vamos apresentar o Senhor. Vamos falar um pouquinho do canal, né? Eu gostaria que os amigos que estão a nos ouvir se inscrevessem no canal, né? Se inscrevessem no canal, ele está andando. A gente nota que um hoje, outro amanhã, e está indo. Mas eu não me preocupo com isso, sabe, Washington? Eu me preocupo com as visualizações, sabe? Eu fico atento nas tantos visualizaram. Aí entendeu? É claro que a gente gosta, né? É legal o pessoal se inscrever, dar o like, ativar o sininho. Ativa o sininho. Isso, ativar o sininho. O like. E dar o like. Mas eu não sei porquê, eu sou desprovido dessa vaidade que tem que ter tantos seguidores, não é bem essa. Mas é legal, também é interessante, né? Que pontua, né? Que o povo está gostando, que o povo está ouvindo, né? Porque quando eu chamei você para cá, na verdade é um sonho antigo isso aqui, né? Fazer esse modelo, tá? De debate
eu não poderia chamar outra pessoa, não ser você, você já sabe disso. Porque você não é comprometido, né, com denominação e nem ser totalmente desprovido. Então, nós dois casamos juntinho para poder falar esses assuntos polêmicos, né? Nós vamos falar de política no próximo, mas vai colocar o dedo na ferida ou vai ficar assim, light, leve? Não, a gente vai falar. Colocar o dedo na ferida. A igreja e a política. Vai doer essa, hein? Vai ser forte. Vai doer. Ô Washington, dentro desse tema, você acha que nós pretendemos falar o quê? Sobre as ideologias dos partidos políticos, o posicionamento errado das igrejas brasileiras hoje em relação aos posicionamentos da política dentro da igreja. Vamos falar sobre isso. Sim, vamos falar sobre isso. O roubo do culto, né? Os ministros que estão roubando o culto vão pagar diante de Deus. Não, com certeza. Nós vamos falar sobre isso muito aqui, tá? Com detalhes. Vamos falar com detalhes. Pastores roubando o culto que é de Deus. Então, o ouvinte que está ouvindo esse vídeo, se prepara, porque nós vamos trazer aqui exatamente esse questionamento, a igreja e a política. E ninguém está com medo, não. Nós vamos falar em um ano eleitoral. Talvez algum pastor ainda consiga ouvir e se conscientizar do papel pelo qual Deus chamou ele. Porque parece que eles estão perdendo a noção, né? Uns vão ouvir e vão ter a consciência, e outros vão ouvir E vão se levantar, vão refutar. vão se levantar, vão refutar, outros vão zombar, Mas vão tem que fazer falar. vista grossa. Tem que falar a realidade. Mas que nós vamos falar, vamos. Tem que falar. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Pai querido e santo, eu te agradeço, Senhor, neste momento. Ao término, Senhor, deste assunto tão maravilhoso, em que abordamos, Senhor, segundo a tua vontade, a tua graça e a tua misericórdia. Espero, Senhor, que este assunto tenha edificado vidas, Senhor, daqueles que nos ouvem. Deus abençoe e dá-nos coragem para falar de temas tão polêmicos. Deus abençoe a tua igreja na face da terra, a tua igreja caminhante, a tua igreja, Senhor, que se prepara para a tua vinda. Ajuda, Senhor, o teu povo nesses dias tão difíceis, tão contraditórios. Abençoa, Senhor amado, meu companheiro, Diácono Washington, Senhor amado, também aqui o nosso técnico de som, o Juninho, todo esse ministério, Senhor amado, da igreja primitiva aqui, da comunidade cristã primitiva, todo esse projeto purinho, Senhor amado, para resgatar vidas de dependência química que estão nas drogas, de jovens que estão nas ruas jogados. Abençoa todo o diretor dessas 27 casas aqui, Senhor amado, deste projeto. Abençoa, Senhor, os projetos do teu servo, pastor Esdras, Senhor amado, Esdras Norberto, Senhor amado. Abençoa ele, continua dando visão de prosperidade, de bênção para este projeto. Ajuda, Senhor, traga cooperadores para esse trabalho. Conscientiza a tua igreja da necessidade de apoiar esse projeto, Senhor. Porque quando evangelizamos, falamos, Senhor, a pessoas perdidas, caídas, destituídas da sociedade e da família, jogados na lama, Senhor. Abençoa, Senhor amado. Conscientiza a tua igreja para enxergar, para ver, para ter visão desse projeto e chegar junto para contribuir. Senhor querido, dai-nos um final de semana abençoado, abençoa o teu povo. Tudo isso nós te suplicamos, te louvamos e te agradecemos no precioso, santo e querido nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, as santas e benditas consolação do querido Espírito Santo seja com toda a igreja de Deus, e todos dizem Amém. amém.